E agora a gente já volta com uma importante informação de serviço. Em função de todos esses bloqueios aí que a gente está mostrando, as empresas de ônibus reunidas e o Unesul, empresas que fazem o transporte rodoviário, suspenderam as vendas de passagens. As empresas orientam que os passageiros que já têm passagens compradas busquem informações nos pontos de venda, ou então liguem para o telefone de contato dessas empresas. A medida foi tomada depois que esses bloqueios se intensificaram no Rio Grande do Sul e também aqui em Santa Catarina. Falando em passagens, já estou voltando com o Micael, ele está lá no terminal e vai trazer informações para a gente sobre a questão de passagens lá naquela região, compra e venda de passagens naquela região. Temos também depois, na sequência, Juliana Sene em Itajaí. Micael, traz as informações para a gente, atualiza, por favor, aí em Joinville, essa situação da compra e venda de passagens. Atualizo sim, Márcia. A gente já se deslocou, a rodoviária é muito próxima aqui da emissora, já estamos aqui na redação da NDTV. E para a gente trazer todas essas informações, eu estou aqui com a Cristiane Berger, gerente do Procon de Joinville, para a gente esclarecer para as pessoas, claro, dois pontos principais, que são a questão das passagens e também dos combustíveis. Como você falou, Márcia, a gente vai começar pelas passagens de ônibus. Então, queria saber de você, Cris, no caso dessas pessoas ali que não conseguiram fazer as viagens, né? A gente sabe mais de 1.000 pessoas afetadas aqui em Joinville. O que elas podem fazer? O que essas pessoas têm direito, então? É preciso entender que as passagens elas têm 1 ano de validade. Então, as pessoas têm até 1 ano para fazer a troca dessas passagens, tá? Se elas avisaram com até 3 horas de antecedência que vão fazer essa troca, elas não têm custo nenhum. Elas vão simplesmente trocar a passagem e ponto. Se elas avisaram um pouco em cima da hora, é facultativo à empresa cobrar uma taxa de 5% a 20% se a pessoa quiser o reembolso. Se a pessoa quiser o reembolso da passagem, 20%. Se ela não quiser, 5% sobre o valor da passagem. Mas é um direito da pessoa ter a passagem. E muitas empresas estão entendendo porque devido ao bloqueio e não estão nem cobrando essa tarifa. Estão realmente fazendo a troca de boa vontade com muita tranquilidade. E essas informações, vale reforçar, elas não são válidas somente para Joinville, elas são válidas, na verdade, para todo o nosso estado. Para todo o estado. Essa questão das passagens, elas são municipais e interestaduais também. Maravilha. Agora, passando da parte das passagens, vale a gente frisar também a questão dos combustíveis, porque a gente está numa situação em que muitos postos estão com falta de combustíveis, mas alguns, né, que ainda estão, a gente pode encontrar, às vezes, algum preço fora do que estava sendo cobrado antes. Nesse caso, então, é possível esses postos aumentarem os preços? Como é que funciona? Olha, no país não existe tabelamento de preços nem limitação de lucratividade. Então, sim, eles podem fazer um aumento. O que a gente orienta ao consumidor? O consumidor precisa entender que ele tem o poder. Não precisa ir correndo aos postos de gasolina, enfrentar filas enormes. Fica em casa, a situação vai se normalizar nos próximos dias. Se você for procurar, é facultativo ao próprio vendedor do combustível aumentar o preço. O que nós pedimos atenção é quanto à relação à informação. Se você chega no posto de gasolina e a placa grande está com preço, é o preço que tem que estar na bomba. Nós tivemos algumas denúncias aqui no Procon de Joinville que o preço da placa era um e na bomba era outro. Você, se vê esse tipo de ação, fotografe a placa, fotografe a bomba, envie para o Procon de Joinville que nós iremos notificar esses postos. Maravilha, agradeço a participação aqui na SNA. E só reforçando então, Márcia, todas essas informações, essas orientações que a Cristiane trouxe para a gente aqui do Procon de Joinville, elas não valem só para Joinville, elas valem, na verdade, para o estado inteiro. Então, vale de orientação para todas as pessoas que estão nos assistindo. Agora eu volto ao estúdio com você. Valeu, Micael, obrigada pelas informações.